Olá, tudo bem com vocês? Como ficaram depois da nossa última aula? Gostaram da revisão? Agora nós vamos fazer a abertura da nossa apostila 2 de português. Olha só, nós vamos trabalhar hoje uma aventura incrível, que é a unidade 5, primeiro capítulo da apostila 2. Nós vamos trabalhar da página 7 até a 14. Nossa rotina de aula. Então, nós vamos aqui, ó. Vamos fazer a leitura inicial do texto Trancado entre Múmias. Uou! Saímos da mitologia grega e vamos para as múmias? Olha só que interessante. Fazer a leitura do texto Trancado entre Múmias, da página 7, o Você Sabia, da página 11, as narrativas, da página 12 e estudar a língua 1, da página 14. Tudo isso daqui você vai terminar em casa, quando você pausar a sua videoaula. E eu quero aproveitar aqui para falar para vocês que vocês têm que assistir as videoaulas. Por quê? Porque se vocês não assistem, depois vocês começam a perguntar coisas que foram respondidas nas videoaulas. E o professor, a hora que você pergunta, ele sabe que você não assistiu. Tá certo? Então aqui, ó. Aprender sobre narrativas, substantivos e adjetivos e fazer exercícios juntos. A professora, narrativa, substantivo e adjetivo a gente já aprendeu. Nós vamos dar uma reforçada, tá bom? Nós vamos aumentando esse repertório nosso. Vamos finalizar as atividades das páginas 12, 13 e 14, fazer as tarefas das páginas 19, 20 e 21. Olha só, os exercícios não são todos, são de 1 até 6, mas isso você vai fazer em casa. Tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas pelo aplicativo com o professor, tá certo? Vamos começar? Eu sou a Lara Croft, sou caçadora de tesouros, vou acompanhar você nessa aula de hoje. Para quem não lembra, esse personagem aqui era muito famoso em videogames nos anos 2000. E do videogame virou um filme inicial. Agora você vai abrir o seu caderno 2 na página 7. Vamos lá? Coloque a data, por favor, na sua apostila. Página 7. Só de sugestão pelo desenho aqui, vocês imaginam o que vem por aí na nossa história. Uma aventura incrível. Ao ler ou ouvir uma história misteriosa com acontecimentos estranhos e inesperados, qual é a sua reação? Sente a curiosidade crescer cada vez mais e não vê a hora de chegar ao fim? Tenta bancar o detetive procurando desvendar um mistério ou simplesmente pensa, ufa, ainda bem que isso não aconteceu comigo? Conheça agora uma narrativa desse tipo, em que a personagem terá um encontro incrível num lugar apavorante. Olha só o que a figura aqui já me sugere. Os cabelos do menino. O que será que vem por aí em quarto ano? Trancado entre múmias. Quando minha mãe resolveu que a gente iria passar as férias no Egito, houve uma revolução em casa. Meu pai não queria ir. Dizia que era muito caro e que eu era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. E apesar de meu pai me usar como desculpa, eu estava muito animado com a ideia. Finalmente, minha mãe venceu e fomos ao Egito em uma viagem organizada por uma agência, que deixava todos enlouquecidos com as atividades que oferecia. O guia era um senhor que estava o tempo todo contando piadas, nas quais ninguém achava graça, mas meu pai gostava muito, é claro, e assim estavam sempre juntos. Minha mãe, por sua vez, ficou amiga de outras senhoras e passavam o dia nas lojinhas. Até aí tudo bem? Tranquilo? Uma descrição de uma viagem? Vamos ver o que vem por aí? Eu me aborrecia. Ir ao Egito e se chatear? O que eu iria contar quando voltasse ao colégio? Estive no Egito e foi uma chatice só? Depois de passar 5 dias num cruzeiro horrível, chegamos ao Cairo.
estava programada uma excursão do Cairo até Gizé para visitar as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, uma das 7 maravilhas do universo. Quando as vi, fiquei mudo. Eram enormes, com gigantescas esculturas de pedra, como essa imensa esfinge ao lado, que parecia estar guardando os gigantes contra saqueadores de tesouros. Interessante. O guia nos acompanhava no interior da pirâmide de Quéops, recomendando que tivéssemos muito cuidado, porque todas haviam sido construídas com corredores e labirintos para despistar ladrões. Nos contou histórias arrepiantes de assaltantes que haviam morrido de fome e frio no interior delas por não conseguirem encontrar a saída. Continuando, começou por explicar os hieróglifos esculpidos nas paredes. Eu ia no fim do grupo, distraído, quando escutei um estranho ruído, como um sussurro vindo de trás de uma parede. Aparentemente era uma parede como as outras, de pedra maciça e coberta com sinais misteriosos. Encostei o ouvido na parede e pude escutar com nitidez aquele sussurro de além-túmulo, que me fez sentir calafrios e me deixou com os cabelos em pé. Parecia que vinha de outro mundo. Eram palavras profundas vindas do subsolo, que umas vezes pareciam queixas e outros gritos de raiva e aborrecimento. E eu já ia correr para me juntar ao grupo, quando me apoiei sem querer na parede. Ela deslizou para o lado, deixando um vazio escuro e lúgubre, com umas escadas que desciam para o nada, no meio das quais eu fui parar. Quando me levantei, o muro se fechou com força e fiquei preso no seu interior. Eu vou pausar a leitura aqui. Ficou curioso para saber o que acontece depois? A história é bem interessante. E aí vocês vão precisar fazer a leitura do texto para fazer os exercícios que vêm a seguir, tá bom? O que será de tão incrível que o menino viu lá dentro? Uma coisa arrepiante? Termine a leitura, tá? É um incentivo para vocês terminarem a leitura. Atenção, não esqueça de ler o vocabulário, porque no nosso vocabulário tem as palavras, olha, cruzeiros, saqueadores, hieróglifos, lúgubre, advertências, embalsamado, disforme, balbuciar, faraó, câmara mortuária, tatear, tumba, sarcófago e escaravelho. E são termos que, se você não conhece o significado, fica difícil você entender o texto. Então, dê uma atenção, por favor, ao vocabulário, tá bom? Vou bater novamente para que vocês não esqueçam de ler a biografia do autor, de Maria Manero. Olha que interessante. Fala até onde ela mora, na Espanha, onde ela nasceu e onde ela mora. Leiam, é pequenininho, é curtinho, vocês vão gostar. Faça a leitura em sua casa do Você Sabia, da página 11. Gente, olha uma foto das pirâmides de Gizé e de uma múmia real. Mas eu vou pedir para vocês lerem em casa, para que vocês estejam conhecendo um pouquinho mais sobre isso. E se vocês tiverem curiosidade, procurem na internet, tem bastante coisa sobre as pirâmides do Egito, tá bom? Agora nós vamos continuar na página 11, só que nós vamos para o entender o texto. Nós vamos fazer esses 3 exercícios juntos. Então, antes de responder as questões, releia os parágrafos a que elas se referem. Quem conta essa história é um garoto. Cite uma palavra do parágrafo 1 que indica isso. Interessante, vocês vão ter que voltar no texto para reler o primeiro parágrafo para fazer isso. Como a gente vai fazer junto, vou fazer aqui com vocês. Olha só, uma palavra que indica que era um garoto pequeno ou animado. Você pode usar qualquer uma das duas, tá bom?
Releia o parágrafo 4, agora nós mudamos o parágrafo. Letra A. Ao ver as pirâmides do Egito, a personagem ficou muda. Qual é o significado dessa expressão no texto? O que te faz ficar mudo, de repente, quando você vê alguma coisa? Olha só, ela ficou muito admirada. Então, significa que a personagem ficou muito admirada. Então, realmente, ela ficou muda de espanto. E na letra B? Por que ela ficou muda? Explique. Quando ela viu as pirâmides. Por que ela ficou muda? Ela ficou admirada, tá? Mas por quê? Lá no texto, no parágrafo 4, explica. Porque as pirâmides eram enormes, com gigantes esculturas, quer dizer, tinha esfinge, tinha outras esculturas, coisas grandiosas, o que fez com que o menino ficasse tão admirado, tá? Terceiro, releia os parágrafos 5 e 6. Responda, em que local os visitantes estavam quando o narrador ouviu um sussurro estranho? Olha lá, estavam no interior da pirâmide de Quéops. Tá certo até aqui? Olha aqui a Lara dando um recadinho. Termine de ler o texto Trancado entre Múmias para conseguir responder as perguntas. Envie para a sua professora corrigir. Então, ó, do exercício 4 para frente, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Agora, lembra um pouquinho do narrador? Vamos estudar as explicações antes de fazer as atividades da página 13 e 14. Quem é o narrador? O narrador é a pessoa que conta a história. E essa pessoa pode fazer parte da história ou não. Vamos dar uma relembradinha? Lembra do nosso texto? Lembra do Luciano? Olha lá, o menino que estava dormindo, ouviu um barulho, pensou que era um monstro. Lembra? Então vamos lá. Luciano estava dormindo. De repente, ele ouviu um barulho e logo pensou que era um monstro. Bem lentamente, o menino foi olhar pela janela, mas para seu alívio era só um gato pulando no telhado. Veja que aqui o narrador não é o Luciano. Alguém, o narrador, está contando o que aconteceu com o Luciano. Vamos ver no próximo exemplo? Eu estava dormindo. De repente, eu ouvi um barulho e logo pensei que era um monstro. Bem lentamente, eu fui olhar pela janela, mas para meu alívio, era só um gato pulando no telhado. Veja, o narrador é o próprio Luciano. Ele mesmo está contando o que aconteceu com ele. Vamos comparar? Observe as diferenças. Aqui o narrador não é o Luciano, então alguém cita o nome dele. Luciano estava dormindo. E quando se refere ao Luciano, ele usa o pronome ele usa ainda a expressão o menino, e ele se refere a ele, por exemplo, ó, ouviu, pensou, foi. Olha o verbo como ficou diferente. E aqui é o pronome possessivo seu, referindo-se a outra pessoa. Quando ele chega aqui no narrador, que é o próprio Luciano, o pronome aparece lá, ó, eu estava dormindo, eu ouvi, pensei, eu fui, tá? Para meu alívio, era só um gato. Então percebam a diferença quando você está trabalhando com o narrador personagem e o narrador que está só contando a história, tá bom? Olha lá, grifou Luciano e eu, ele e eu, ouviu e ouvi, pensou e pensei, o menino e eu, foi e fui, seu e meu. Essas adequações vocês têm que fazer quando vocês estiverem fazendo as produções de texto de vocês, tá bom? Agora aqui, ó, na página 12 e 13. Leia as páginas 12 e 13 para entender melhor e fazer os exercícios de 1 a 5, tá certo? Aqui, ó,
Leia o texto a seguir. Nas narrativas, os fatos são vividos pelas personagens e acontecem em determinados locais e numa sequência de tempo. Agora a gente vai falar sobre enredo. O enredo é como o autor organiza os fatos da narrativa para provocar medo, ansiedade, emoção ou outros tipos de sensações e sentimentos no leitor. E quem conta esses fatos é o narrador. Gente, o enredo é a maneira como você escreve a sua história. Vocês perceberam que eu pausei a leitura de uma maneira que desse vontade em vocês lerem o texto em casa, terminar o texto em casa? O enredo faz isso. Se o enredo da história é um enredo que ele te enreda, né, ele te traz para ele, você fica curioso para saber o que está acontecendo. Você fica ansioso, o que será que vai acontecer depois? Você quer descobrir o que vai acontecer. Isso são emoções que um livro, uma boa história, que tem um bom enredo, consegue fazer com a pessoa que está lendo, tá certo? Descubra esse talento em você. O narrador pode ser uma personagem da história, como na narrativa, Trancado entre Múmias, ou pode ser alguém que apenas conta os fatos sem participar dessa história. Releia esse trecho de Trancado entre Múmias, cujo narrador também é o personagem da história. Olha lá. Meu pai não queria ir. Dizia que era muito caro e que eu era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. E apesar de meu pai me usar como desculpa, eu estava muito animado com a ideia. Agora veja como ficaria o mesmo trecho se fosse narrado por alguém que não participasse da história. Olha só. Seu pai não queria ir, dizia que era muito caro e que o garoto era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. E apesar de seu pai usá-lo como desculpa, ele estava muito animado com a ideia. Olha que bacana que ficou o confronto entre as duas, a comparação entre as duas. Na página 13 e 14 agora, tudo bem até aí? Faça os exercícios da página 13 e 14 e mande para a sua professora corrigir. Vou falar novamente aqui. Vocês precisam assistir às videoaulas. Porque não adianta a gente explicar, você esperar o tempo passar fazendo alguma coisa e aí a hora que a professora fala, vamos começar, aí vocês começam a fazer perguntas que nós já respondemos. É lógico que às vezes por uma falha minha você pode não ter entendido, mas você pode perguntar para a professora, eu não entendi, a senhora pode me explicar de novo? Mas é diferente e a gente sabe pelas perguntas que vocês fazem, tá bom? Então, assista a videoaula, incentive seus colegas a fazerem a mesma coisa, tá bom? Porque não adianta só fazer o exercício por fazer, querer responder por responder, tá? É necessário fazer essa aula junto com a gente, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Nesses exercícios aqui você vai fazer sozinho. Não tá difícil pelo que a gente já explicou antes. Olha logo de cara número 1, o narrador é um garoto. E aí tem a letra A, que fala que ele é um personagem da história, e na letra B diz que ele não participa da história. Só pelo que a gente já veio conversando, você já sabe aqui, não é assim? Tá bom? Número 2, em qual alternativa todas as palavras e expressões são usadas pelo narrador para causar medo no leitor? Ah, isso também faz parte do enredo, né? Quando o autor está escrevendo a história, ele escolhe expressões e palavras porque ele quer causar o medo. Então, ele já faz aquilo de propósito. Então, vocês analisem aqui as alternativas e marquem, tá bom? O modo como o narrador descreveu o local em que ficou preso, que está no parágrafo 7, serve para... Ao organizar o enredo, o autor escolheu esse fato para iniciar o clima de suspense. Então, tem as alternativas aqui para vocês. O fato engraçado dessa narrativa é... E aí só quem leu o texto até o final vai saber. Qual é o fato engraçado? Olha lá, o narrador é um garoto que é personagem da história. Tá certo?
unidade 4 ainda, unidade 5, desculpa, da página 14. Então, eu tenho aqui, ó, estudar a língua. E a gente vai dar só uma relembradinha, olha lá. Garoto é substantivo, pequeno é adjetivo, viagem substantivo, longa adjetivo. Qual é o adjetivo da viagem? Ela é longa. Qual é o adjetivo de garoto? Ele é pequeno. Qual é a outra maneira de eu colocar o adjetivo? Eu pus longa viagem, tá bom? Nós colocamos aqui uma figura das pirâmides. E aí nós vamos estar falando sobre os substantivos. Olha lá, pirâmides, esfinge, camelos, calor, areia, deserto. Olha só, mais algumas figuras. Faraó é o soberano do Egito, múmias, escaravelho, sarcófago, tesouros. Todas essas palavras são o quê? Elas são o quê? O que elas têm em comum? Além delas estarem falando sobre coisas do Egito. Todas elas são substantivos. Agora, se eu quero dar uma qualidade ou dizer como esses substantivos são, professora, a gente coloca o quê? Os adjetivos. Vamos lá? Pirâmides maravilhosas, grande esfinge, calor intenso, deserto imenso, areia quente, camelos altos. Faraó corajoso, múmias engraçadas, tesouros valiosos, misterioso sarcófago e escaravelho perigoso. Você prestou atenção nessas palavras? Todas essas palavras, todas elas são adjetivos. Nos trechos a seguir, que pertencem à narrativa Trancado entre Múmias, alguns substantivos nomeiam coisas relacionadas à inquietação, medo e susto. Por isso, eles contribuem para o suspense da narrativa. Píntios, então nós vamos fazer o exercício 1 e 2. Nos contou histórias arrepiantes de assaltantes. Assaltantes. Me fez sentir calafrios. Calafrios. Eram palavras profundas que umas vezes pareciam queixas e outras gritos de raiva e aborrecimento. Queixas. Na letra D. E esta, desculpa, esqueci gritos aqui. E esta é a tumba do grande Quéops, segundo o faraó da 4ª dinastia. Ok, fizemos essa parte. Agora, pinte os adjetivos que também ajudaram a criar o clima de suspense da narrativa e transmitir ao leitor sensações de inquietação e medo. Depois, grife os substantivos que são acompanhados por esses adjetivos. Ela deslizou para o lado, deixando um vazio escuro e lúgubre. Escuro, lúgubre, total, pesado, distantes. Na letra C, úmido, escorregadio e nojentos. Na letra D, arrepiantes. Então aqui, ó, primeiro nós fizemos o quê? Nós pintamos o quê? Os adjetivos. E ele pede depois para grifar os substantivos, tá certo? Então, aqui, ó, para grifar o substantivo, você vai, por favor, fazer isso depois terminar em casa, tá bom? Hora da tarefa. Aquela hora que vocês ficam, ai meu Deus, tem mais tarefa? Tem mais tarefa. Força, tá bom? Página 19 e 29, exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa! Só voltando aqui, ó, na página 12, de 4 até 6, tá? Que eu esqueci de colocar para vocês. Mas tem esses aqui de 4 até 6 e na página 13 e 14, de 1 até 5, tá bom? Voltando aqui para vocês na nossa rotina. Olha só. Nós fizemos a leitura inicial, a primeira parte do Trancado entre Múmias. Depois, eu quero que vocês terminem a leitura em casa. Façam isso para vocês saberem o que aconteceu e por que lá no nosso exercício dá a entender que teve alguma coisa engraçada na história que até então era assustadora. Fizemos a leitura do Trancado entre Múmias, pedi para vocês fazerem a leitura do Você Sabia, das páginas 11 e 12, estudar a língua 1 da página 14.
Aprendemos sobre narrativas, substantivos e adjetivos. Fizemos os exercícios juntos. Finalizar as atividades das páginas 12, 13 e 14. Fazer a tarefa 19, 20 e 21, as páginas, e os exercícios de 1 a 6. Tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu professor no aplicativo. Eu queria muito agradecer aos pais pelo incentivo. Eu recebi várias tarefas de alguns alunos que estavam excelentes. Vocês estão de parabéns pela superação. Pessoas que não têm muitos recursos, mas que continuam se esforçando e participando da aula. Muito, muito obrigada a todos vocês. Que Deus os abençoe, que nós estejamos juntos na nossa próxima aula. Um grande beijo.